Eu sou a Aline Araújo e esse é o programa Pela Ordem, uma produção da OAB Nacional com as últimas notícias da advocacia brasileira. Estamos no ar! No programa de hoje, vamos ver como foi a última sessão do Conselho Pleno, o primeiro encontro dos vice-presidentes de seccionais da OAB da atual gestão. Os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. Portas abertas. Você pergunta, a OAB responde. O 35º encontro dos dirigentes das escolas superiores de advocacia. A visita de mais uma subseção ao Conselho Federal. O evento da OAB sobre direitos humanos e mudanças climáticas. E o vídeo especial com Bernardo Cabral, um dos maiores nomes do direito brasileiro, em homenagem aos 95 anos da OAB. Não saia daí, Pela Ordem está começando. A última sessão do Conselho Pleno marcou as comemorações pelo aniversário de 95 anos da OAB. Como sempre, o evento também deliberou sobre vários temas de interesse da advocacia brasileira. Uma sessão especial, em homenagem a quase um século de história da OAB, marcada pela emoção e o orgulho de fazer parte dessa história. E também um novo capítulo na luta pela valorização e o fortalecimento da advocacia brasileira. Assim foi a última sessão do Conselho Pleno, realizada em novembro. Vários assuntos foram deliberados, como as iniciativas voltadas ao fortalecimento da formação jurídica e a integração acadêmica do sistema OAB. Em mais uma ação pela defesa da atividade, a Ordem pediu ao STF a suspensão da norma de Goiás, que autoriza bacharéis em direito a atuarem como defensores dativos em processos administrativos disciplinares. A sessão especial do Conselho Pleno, dedicada aos 95 anos da OAB, contou com várias homenagens e a entrega da medalha comemorativa. A lembrança foi entregue a todos os conselheiros federais, membros honorários vitalícios e agraciados com a medalha Rui Barbosa. Um dia para celebrar e manter acesa a chama da nossa advocacia. Com o objetivo de fortalecer o diálogo entre lideranças estaduais, a troca de experiências e o alinhamento de diretrizes, a OAB realizou o primeiro encontro de vice-presidentes dos conselhos seccionais da atual gestão. Nas palavras do presidente Beto Simonetti, o encontro fortaleceu a coesão da advocacia. Com os trabalhos conduzidos pelo vice-presidente do Conselho Federal, Felipe Sarmento, os vice-presidentes das 27 seccionais da Ordem apresentaram diagnósticos sobre suas realidades locais, pautas prioritárias e encaminhamentos para o aprimoramento da gestão da OAB nos estados. O primeiro encontro dos vice-presidentes das seccionais da atual gestão é mais um passo da Ordem para a integração nacional e a valorização da advocacia brasileira. Os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor foram tema de uma grande reunião com as lideranças da advocacia consumerista de todo o Brasil, promovida pela OAB. Para fortalecer a integração e o intercâmbio entre os colegiados voltados à defesa dos consumidores, a Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB promoveu uma reunião híbrida extraordinária com os presidentes das comissões temáticas das 27 seccionais da Ordem. O evento marcou a celebração dos 35 anos da sanção do Código de Defesa do Consumidor, CDC, um marco histórico na proteção dos direitos do cidadão e no fortalecimento da advocacia consumerista. Com a presença de integrantes dos colegiados, representantes de PROCONs, do IDEC, Tribunal de Justiça do Paraná, Ministério Público, Defensoria Pública e outras instituições, os debates abordaram temas como acesso à justiça, atuação das agências reguladoras e desafios das novas tecnologias. A reflexão aqui para um evento, para que a gente não seja pessimista, mas seja realista e que traga bons frutos aqui para esse Estado e para o sistema estadual, é a perspectiva de que a defesa do consumidor em 35 anos ela passa por um pêndulo de movimento de direito que deixou de ser ascendente e passa por uma redução, assim como as relações trabalhistas, a gente passa por um pêndulo decadente do ponto de vista em que defender consumidor pode ser algo hoje démodé, pode ser algo hoje fora de contexto e surrealmente, aí eu lembro do Salvador Dalí, é
um derretimento, né, do que a gente aprendeu ao estudar direito constitucional, por exemplo, você ter a perspectiva de que o próprio judiciário enxerga abuso do consumidor ao demandar contra fornecedor. Quando eu falo surreal, eu não gosto de falar surreal en passant. Eu gosto de lembrar que o surrealismo é uma característica do início do pós-modernismo, e aí tem a expressão muito boa de Salvador Dalí, que você derrete a realidade. Então nós temos aqui talvez um processo, não só a gente está falando de proteção climática, né, o derretimento de calotas polares, talvez a gente tenha aqui o derretimento do sistema de proteção e defesa do consumidor. É uma reflexão que nós vamos poder trazer para cá, né? Então é muita comemoração? É muito resultado, é muito reconhecimento? Sim. Mas os desafios para manter essa perspectiva de proteção, eles são imensos, né? Então a ideia do Conselho Federal, do presidente Beto Simonetti, em comemorar a defesa do consumidor é realmente colocar os novos desafios da cidadania. Significa que aparentemente a gente está protegido, mas pelo contrário, para ser cidadão hoje, os desafios são muito maiores do que se imagina. Basta pensar que nós estamos aqui sob o assédio das nossas redes sociais, que estão conversando entre elas. Nós estamos aqui com algoritmos que estão reduzindo nossas escolhas por nós estarmos juntos. E assim sucessivamente a gente deixa de ter a escolha para ser escolhido. Então vai ser um mercado aí cada vez mais de cabeças menos pensantes, mais alvejadas, e talvez isso já exista, né? Não é um talvez. E na realidade você tem uma desproteção estrutural do consumidor para que esse mercado funcione como ele funciona hoje. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O quadro Portas Abertas é o seu canal direto com o Conselho Federal da OAB. Para isso, é só mandar suas dúvidas e sugestões para o número que aparece no vídeo. As portas estão sempre abertas. Doutora, no último mês ocorreu o Conselho Pleno da OAB. Quais foram as principais medidas aprovadas? Nessa reunião do Conselho Pleno, nós tivemos algumas medidas muito interessantes. A primeira delas foi a aprovação do ingresso da OAB como amicus curiae na ação que versa sobre violência doméstica. Tivemos também a proposta de sugestões ao CNJ e CNMP para a uniformização da questão de gravações dos atos judiciais. E, por fim, nós tivemos a resposta a uma consulta que faz relevantes esclarecimentos sobre o provimento que trata do 5º Constitucional. Qual é o papel da secretária-geral do Conselho Federal da OAB? É bem interessante essa pergunta, porque muitas pessoas não sabem realmente o que é que a secretária-geral do Conselho Federal faz. Esse cargo ele existe tanto no Conselho Federal como nas seccionais e nas subseções, e a secretaria-geral em síntese, quem cuida dos trabalhadores, né, dos servidores da ordem. A gente também preside a primeira Câmara. A primeira Câmara é o órgão julgador dos recursos que tratam sobre inscrição na OAB, que trata sobre inidoneidade, né, para a inscrição. Nós tratamos também sobre questões de divergência entre o exercício de algumas funções e o exercício da advocacia. E no dia a dia somos, na linha de sucessão, a terceira pessoa a substituir a presidência do Conselho Federal da OAB, quando designado pelo nosso presidente. Então, a gente tem todo um trabalho dentro da ordem de organização da estrutura do funcionamento da OAB, não é? Com os seus servidores, e também tem esse papel institucional que é presidir a primeira Câmara que versa sobre esses recursos. Tem também a função de secretariar o Conselho Pleno da OAB. Quais são os principais desafios que você enfrenta como secretária-geral do Conselho Federal da OAB?
Eu acho que talvez o maior desafio que a gente enfrente seja a questão de gerenciar, de gerir realmente as atividades internas da ordem, né? Nós, advogados, não temos na nossa formação pessoal e na nossa formação da advocacia mesmo, a facilidade de lidar com questões de gestão de gente, gestão de pessoas, e a gente acaba tendo que aprender também para melhor contribuir com a advocacia e com a nossa casa mesmo, com o Conselho Federal da OAB. Eu, particularmente, enfrento pouquíssimas dificuldades aqui, porque tenho ao meu lado os diretores e a nossa diretora também, secretária-geral adjunta, que, em conjunto, temos ações muito unidas e estruturadas, e isso faz com que o trabalho fique mais leve, faz com que o trabalho seja cada vez mais fácil. O 35º Encontro Nacional de Dirigentes de Escolas Superiores de Advocacia da OAB reuniu dirigentes das ESAs de todo o país para debater qualificação profissional, fortalecimento institucional e defesa das prerrogativas. Momento de estreitar laços e fortalecer o ensino jurídico em todo o país. O encontro, realizado em formato híbrido, permitiu a troca de experiências sobre regionalização de conteúdos, parcerias acadêmicas, interiorização de cursos e programas de multiplicadores. A criação da Escola Nacional de Prerrogativas foi um dos principais temas discutidos. A proposta integra a ESA Nacional e as ESAs estaduais, com um currículo padronizado e atuação conjunta com procuradorias e comissões a nível estadual e nacional. O encontro também teve a apresentação das boas práticas de Minas Gerais e Pará, como o programa Prerrogativas em Foco, cursos em forças de segurança, atividades no sistema prisional e capacitação de delegados de prerrogativas. O aperfeiçoamento dos tribunais de ética e disciplina, a jovem advocacia e a plataforma digital da ESA Nacional também foram temas do encontro, na busca por um ensino jurídico de excelência. 35º Encontro Nacional de Dirigentes da Escola Superior da Advocacia, no aniversário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que faz 95 anos, com vários capítulos importantes de fortalecimento da nossa classe e também do Estado Democrático de Direito. A Escola Superior de Advocacia Nacional está inserido dentro de todo esse processo histórico. E aqui discutimos a interiorização através de levar a advocacia, formação e conhecimento ao advogado do interior de canto a canto do país, em todos os estados. Além disso, tratamos da integração nacional por meio das 27 Escolas Superiores de Advocacia Nacional e medidas institucionais que envolvam a Escola Superior e outros órgãos como os tribunais de ética, secretarias adjuntas na formação de dirigentes, uma pauta importante que é a qualificação na discussão de infrações e matérias ético-disciplinares. Além disso, a inserção de pautas relacionadas à jovem advocacia, que promove a inclusão, a discussão da inserção no mercado de trabalho. É a Escola Superior da Advocacia Nacional, no aniversário do Conselho Federal, promovendo o fortalecimento da nossa classe. Além disso, tratamos da Escola Nacional de Prerrogativas, que é uma medida histórica do Conselho Federal da Ordem dos Advogados nessa gestão, que leva à formação e instrução da advocacia brasileira na pauta que é mais importante, que é a sua dignidade no exercício profissional. E o Conselho Federal da OAB completa 95 anos. E hoje aqui estamos debatendo, junto com a Escola Superior da Advocacia, temas de extrema relevância sobre a interiorização. Pautas como a sustentabilidade das subseções e a capacitação para os advogados e advogadas do interior estão sendo exaustivamente debatidos para que nós possamos entregar soluções importantes e necessárias. Intervalo rápido. Pela ordem, volta já. O Conselho Federal da OAB abriu as portas para a advocacia da subseção do Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Parkway. Foi mais uma visita guiada do programa Portas Abertas. Conhecer a história da Ordem dos Advogados do Brasil e acompanhar de perto o trabalho do Conselho Federal. Essa foi a programação da subseção do Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Parkway, na visita guiada do programa Portas Abertas da OAB Nacional. Uma oportunidade especial de estreitar laços, conhecer a história da Ordem e promover a interiorização da advocacia brasileira.
marca da gestão do presidente Beto Simonetti desde seu primeiro mandato à frente do Conselho Federal. Bem-vindas e bem-vindos ao plenário do Conselho Federal, nesse projeto que eu acho sensacional, foi idealizado pelo nosso presidente Délio quando chega aqui no Conselho Federal, que é nossa OAB de portas abertas aqui agora. Né? Vocês, deve ser a quarta ou a quinta subseção, perdi a conta, mas nossas subseções todas têm marcado essa visita, que eu acho sim, um ponto tão esclarecedor de vocês perceberem que está tão longe e tão perto ao mesmo tempo. E quando vocês ouvem a parte inicial dessa visita com a história, com a nossa professora contando cada detalhe do que é, o quanto a gente caminhou para chegar até aqui na história do Conselho Federal, a gente percebe que nós não somos só uma associação de classe, hein? Muito longe disso. E vocês lá na subseção Núcleo Bandeirante, também participando conosco na seccional, e muitos de vocês, inclusive, rodando em várias subseções, talvez não tenham a percepção de que são parte integrante indispensável desse todo. Eu sou Lucas Rangel Caetano dos Santos, presidente da subseção do Núcleo Bandeirante Candangolândia e Parkway, e estamos aqui hoje nessa visita ao Conselho Federal. Um momento de muita alegria para a nossa subseção estar aqui com a casa aberta, né? E a iniciativa é justamente essa, a OAB de portas abertas. Eu fico muito feliz em ter sido recebido aqui e poder representar toda a advocacia, especialmente ainda pelo meu carinho à advocacia jovem. Estar aqui com apenas 6 anos de OAB e ser um dos presidentes mais jovens eleitos é a minha alegria e fico muito alegre em ser recebido na nossa casa. O Conselho Federal da OAB realizou o evento virtual Direitos Humanos e Mudanças Climáticas. Desafios contemporâneos e perspectivas jurídicas. Pela ordem, esteve lá e traz a cobertura completa para você. As mudanças climáticas já não são apenas previsões para o futuro. Elas afetam cidades, rios, florestas e comunidades, atingindo de forma mais intensa os grupos mais vulneráveis. Diante desse cenário, promoveu o evento Direitos Humanos e Mudanças Climáticas, Desafios Contemporâneos e Perspectivas Jurídicas. O encontro reuniu advogados, representantes de órgãos públicos e membros da sociedade civil para discutir justiça climática, responsabilidade ambiental e desigualdades sociais. 6 painéis temáticos mapearam os desafios da justiça climática no Brasil, a formulação de políticas à proteção de populações vulneráveis e a responsabilização em desastres ambientais. Por isso, quando a advocacia brasileira decide colocar os direitos humanos no centro da agenda climática, ela reafirma sua função histórica: defender a ordem jurídica, a cidadania e a dignidade humana. A Comissão Especial de Mudanças Climáticas do Conselho Federal tem atuado exatamente nesse sentido, e também a Comissão Nacional de Direitos Humanos, aproximando a advocacia da agenda ambiental internacional, fortalecendo a produção técnica, ampliando o debate sobre justiça climática e construindo pontes com o sistema de justiça, com a sociedade civil e com a comunidade científica. Este evento é parte desse movimento mais amplo, é um convite para que nós possamos refletir a crise climática como uma pauta, sim, jurídica, transversal, e para compreendermos que o direito, quando bem aplicado, é capaz de salvar vidas, proteger ecossistemas e garantir um futuro que não repita os erros do passado. Dessa forma, seguindo uma diretriz da nossa diretoria do Conselho Federal, na pessoa do nosso presidente Beto Simonetti, do coordenador de comissões, Dr. Rafael Horne, concretizamos um dos nossos principais pilares, que é a democratização do conhecimento de forma gratuita. Ficamos muito felizes com o número de inscritos, que ultrapassou 1.200 advogados e advogadas, além dos que nos assistem no YouTube. Os 95 anos da OAB são motivo de orgulho e celebração. A data histórica rendeu uma série de vídeos especiais com grandes nomes do direito nacional. São as vozes da advocacia. No episódio de hoje, o professor, advogado, psicólogo e brilhante jurista Bernardo Cabral. Bom, o que eu posso lhe dizer desses 95 anos da OAB é que eu me formei em 54. Então eu tenho 71 anos de convívio com direito. Foi uma época muito difícil.
Eu tomei posse em abril de 81 e deixei em 83. Mas eu posso lhe dizer que nesses 2 anos em que eu fui presidente, eu fiquei muito feliz na hora que eu fui eleito e ainda mais feliz quando saí sabendo que eu cumpri com o meu dever, que eu não fugi, que eu não desertei, que não abandonei em nenhum instante os pressupostos para que existe a Ordem dos Advogados do Brasil, que a OAB lutou e continua lutando sempre até hoje. Eu devo registrar mais uma vez que a OAB está fazendo 95 anos de idade em existência. Eu tenho 93 de idade, então nasci apenas 2 anos depois. Então eu acompanhei, eu sei o que foi difícil para nós advogados. Alguns foram assassinados, mas o OAB, isso aqui eu faço questão de registrar. É bom que se registre isso. A maior instituição está não em quem a preside, seja quem for o seu presidente, está nela própria, pelo seu nome, pela sua verdade, pela sua competência, pela sua tradição. E hoje, ninguém vai cessar, calar, fazer com que a OAB se cale, se feche, se funde, se forme, se deserte. Não. A sua instituição está sempre acima de qualquer dos seus titulares. Por isso não adianta quererem fazer nada contra quem está a salvo pela dignidade da instituição. Que se não fosse o OAB, eu não teria sido o homem público que fui, porque ela é uma instituição que não conhece cor, não conhece nenhuma credo político. Ela é uma instituição que foi criada para proteger a liberdade do indivíduo. E ninguém defendeu tanto direitos humanos, liberdade, regime constitucional, constituinte, como a OAB. Eu devo lhe dizer que é um orgulho para mim poder estar vivo e prestar esse depoimento, porque eu tenho a certeza que talvez muitos dos meus antecessores já se foram, mas deixaram marcado a sua presença pela dignidade que eu sempre procurei respeitar. Como presidente, sei que os demais que passaram por mim também deverão ter respeitado, porque a OAB é mais do que um orgulho, é uma instituição imorredora. Nosso programa desta semana vai ficando por aqui. Pela Ordem é uma produção da OAB Nacional, feita com você e para você. Semana que vem nos encontramos novamente com mais notícias da advocacia brasileira. Até lá!